pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e tenho um relato para vocês. Eu ainda não li esse relato também porque eu não estou tendo tempo de ler antes de vir trazer aqui para vocês, então tem sido novidade para nós aqui ao mesmo tempo, ao vivo, né? Tá gravado, lógico que eu tô gravando aqui, vai vir no canal para vocês depois, mas é a primeira vez que eu tô lendo, então vamos ver o que temos para aprender com a história de vida da Laura. O nome fictício dela é Laura. Acabei de ler aqui. Então, começando, ela diz assim: a paz de Deus, Cris. Meu nome é Laura, nome fictício. Vim fazer o meu relato, pois há alguns meses minha filha me mandou um vídeo falando sobre a grandiosidade de um narcisista. Mas nesse vídeo não fala sobre o narcisismo como realmente é, e sim sobre que se acham a última bolacha do pacote. Ok, interessante isso aqui. Nesse vídeo não fala sobre o narcisismo como realmente é, e sim sobre que se acham a última bolacha do pacote, ok. Mas acabei achando outros que me deixou muito assustada, pois se encaixam no que estou passando, e mandei para ela, e ela também vive com um narcisista perverso, maligno. E a partir daí já deu entrada no divórcio, que será no próximo dia 20, graças a Deus. Olha isso. Ok, então a filha dela, vamos voltar aqui. O nome da moça do relato é Laura, nome fictício. Vim fazer meu relato, pois há alguns meses a minha filha me mandou um vídeo falando sobre grandiosidade de um narcisista. Ok, então acabou achando, a filha mandou esse vídeo para ela acabou achando outros que deixaram ela assustada, pois se encaixam no que ela está vivendo. Mandou para a filha dela. E ela também descobriu que vive com um narcisista perverso, maligno. Então, a partir daí, já deu entrada no divórcio. Uau! Quantas emoções, hein? Já no início do relato. Desde então, começamos a assistir tudo que fala sobre o assunto e acabamos achando os seus vídeos. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz. Mas vou começar falando da minha infância. Ótimo. Tive uma infância turbulenta, sem carinho dos meus pais, e quando tinha mais ou menos 6 para 7 anos, meu pai foi embora de casa com uma tia, que na época ela tinha 7 filhos. Uau! Continuando, minha mãe estava grávida e tivemos que nos mudar em uma olaria abandonada, pois não tinha condições de pagar aluguel. Naquela época tinham muitos desses olarias, porque os tijolos eram feitos manualmente, mas esse estava desativado. Ali minha mãe, mesmo grávida, arrumou um serviço de diarista e eu tomava conta dos meus irmãos porque sou a mais velha. Ai, gente, olha isso, já a responsabilidade, né? E o sofrimento, feridas já de abandono na família, ainda mais traumático por conta de ser com a tia. Será que esse pai é um psicopata? E ela fala: não tinha energia nem móveis, o fogão era de lenha e tinha que esperar ela chegar para comer porque as patroas davam o que sobrava do almoço. Olha, gente, não é fácil não, né? Como não tinha energia e não podia acender lamparinas porque ela tinha medo de incendiar a casa, eu fechava a porta com a tranca e ficava com os meus irmãos deitada numa cama de colchão de palha. Éramos em 4 irmãos, 2 meninas e 2 meninos. Mais tarde nasceu um menininho. Então, minha mãe não pôde mais trabalhar e fomos para a casa de uma tia na Vila Prudente. E ela continua: só que o meu tio não quis na casa, olha, porque dizia não poder tratar de muita gente. E um dia minha mãe saiu com o pequeno e o de 2 anos e entregou para adoção. A família amiga dela, quando chegou sem as crianças, eu fiquei desolada porque tinha criado um vínculo muito grande com os dois. Ai, gente, que triste. Oh, desculpa, ela falou com o de 2 anos. Ok, ela criou um vínculo muito grande com o de 2 anos. Gente, imagina isso. Nossa, tá tocando meu coração esse relato. Já tô aqui me segurando. Você imagina você ter irmãos, sangue do seu sangue, e aí a sua mãe trabalhando, você em casa cuidando dos seus irmãos, já como se fosse mãe, né, deles, se apega de uma forma especial e de repente sua mãe vai dar para adoção os 2 filhos, os menores, para poder cuidar dos outros e dar o que comer, sobreviver.
Imagina quanto trauma na sua vida, meu pai do céu. Não dá nem pra imaginar, gente. Só quem vive sabe o que é. E ela continua. Mais tarde, ela encontrou meu pai e deixou meu irmão do meio para ele criar. Entregou minha irmã para a tia do meu tio e eu para a prima dele. Só que ela me maltratava muito e fugi. Como a minha mãe não tinha onde ficar comigo, pediu para um tio distante arrumar uma pessoa para ficar comigo sem eu saber. E um dia meu tio chegou e me disse que ia me levar para passear, mas meu coração se apertou, eu sabia que não ia voltar mais. Gente, que é isso? Que mãe é essa também? Peraí. Olha, eu vou falar pra vocês, isso não entra na minha cabeça. Já tô achando que o problema é teu pai e tua mãe junto. Olha, ela deixar os 2 filhos já é triste demais, mas dá até pra entender a situação, né? Agora ela deu todos os filhos pra adoção e você, ela nem conversou, ela planejou tudo, quer dizer, ela ficou então sozinha? Será que ela não tinha condições nem de cuidar de você? De ficar com um filho que fosse? Isso não entra na minha cabeça, gente, porque por mais difícil que seja a situação de uma pessoa, quando a gente pede ao nosso Deus, vai na igreja, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Difícil? Já era. Agora ficou pior, né? Principalmente para você. Olha, você é uma guerreira do Senhor. Olha só. Então um dia esse tio chegou e me disse que ia me levar para passear, mas meu coração se apertou, ela já sabia que não ia mais voltar. Chegamos na casa de uma senhora de 68 anos e ela morava sozinha com um cachorro, um gato e uma tartaruga. Era a cunhada dele. Conversaram um pouco, ela me levou para tomar um lanche na cozinha e ficou com ele na sala. Quando percebi, ele tinha ido embora e me deixado lá. Chorei, chorei, chorei muito. Não entendia por que tinham feito isso comigo, me sentia abandonada e sozinha. Quantos anos você tinha, meu pai do céu? Ai, Senhor. Passaram-se os dias, a saudade da minha família aumentava a cada dia e chorava muito. Chegou uma época que essa senhora começou a proibir de chorar. Me matriculou na escola, não podia ter amigos, nem sair no portão para ver as crianças brincar na calçada. É isso que é o mais triste de tudo, sabe? Porque quem acaba ainda pegando você e essas pessoas, né, que são abandonadas, crianças, são pessoas abusivas também. E ela fala, quando completei 14 anos, quis voltar para minha família. Olha, então ela tinha menos do que 14 anos. Esse mesmo tio que me levou sempre ia visitar para ver como eu estava. Pedi a ele que queria ir embora. Passaram-se uns meses e ele me levou para casa de uma tia em Carapicuíba. E essa tia é mais que uma mãe para mim até hoje. Ai, glória a Deus, meu pai morava vizinho. E minha mãe, sabendo que voltei, veio também. Só que logo arrumou uma pessoa e foi embora para a divisa de Minas. Tua mãe também, eu vou te contar, viu? Fiquei sozinha novamente porque meu pai não me queria e meu tio, que era o mesmo da minha infância, não me aceitava também. Olha quanta rejeição. Então, um dos filhos da tia que fugiu com meu pai, que nunca aceitou a situação, me convidou para fugirmos. Pensei um pouco e resolvi aceitar. Não tive outra saída. Vivemos 23 anos juntos e muitas traições da parte dele. Tivemos 6 filhos. Não tive uma vida boa, sempre na pobreza. Passamos muitas dificuldades, mas graças a Deus meus filhos sempre tiveram saúde. Veja aí, você abandonou seus filhos, que nem sua mãe fez? Não, né? E eu não tô falando isso aqui para você ficar com raiva da sua mãe, mas sabe? São escolhas que a gente faz. São escolhas. Você mesmo com dificuldade financeira, você não abandonou seus filhos. 6 filhos. Me batizei na igreja, com o tempo minha filha também. Servimos a Deus muitos anos até que me separei, depois de 23 anos. Então me afastei dos caminhos de Deus. Meus filhos se casaram e tiveram filhos e eu trabalhando de auxiliar de limpeza em um condomínio logístico. Olha, gente, eu quero parar aqui para falar algo muito interessante que eu tenho observado em todos os relatos. A pessoa acaba, em um certo momento da vida, se afastando dos caminhos de Deus. Tudo isso depois tem um testemunho para ser contado, porque o inimigo, ele não desiste de nos destruir e de fazer com que a gente se perca no caminho.
Mas o nosso Deus, Ele nunca desiste de nós. Ele está sempre lá, só esperando a gente voltar para os braços dele. E ela continua, em 2017, eu e a minha filha e companheira conhecemos um ministério que podíamos exercer nosso ministério da música, porque somos organistas, tocamos órgão na igreja, que lindas. Lá conheci o Ser, um irmão que também é músico. Eu não queria saber de casamento porque estava muito bem com a minha independência. Tinha minha casinha alugada, sim, mais minha, meus móveis e 2 netos adolescentes que criei. Mas tinha um irmão que era nosso amigo em comum, que nos dava carona para casa após o culto. Só que esse Adilson ia junto porque moravam vizinhos, então nos levavam primeiro. Foi assim que começou. No começo era muito tímido, mal falava. Depois começou a frequentar minha casa junto com o irmão, nosso amigo. Passou o ano novo em casa com a minha filha, o irmão e minha neta. Começou a conversar comigo pelo Messenger, depois pediu meu WhatsApp. Eu não queria me envolver, mas acabei dando. Gente, ela acabou dando o quê? Eu não entendi essa parte. Acho que ela acabou dando abertura. Gente, eu não me aguento. Começou a conversar comigo pelo Messenger, depois pediu meu WhatsApp. Ah, tá. O que ela deu foi o WhatsApp. Entendi. Olha a mente suja. Tá repreendido. Começou a conversar comigo pelo Messenger, depois pediu meu WhatsApp e eu não queria me envolver, mas acabei dando. Comecei a mandar mensagens todos os dias. Me contou que era separado porque a esposa era muito briguenta, não gostava dele e não fazia nem comida. Largava ele de lado, dormia em outro quarto e ele não tinha mulher. Gente, olha só a ladainha, olha a história triste. Me contou que era separado porque a esposa era muito briguenta, não gostava dele, ó, coitadinho, e não fazia nem comida pra ele, ó, não cuida de mim, então você tem que cuidar, né? Largava ele de lado e dormia em outro quarto e ele não tinha mulher, por isso é separado. Emma mora junto? É separado, não tenho nada com ela não. E ela continua, então apareceu uma que resolveu ajudá-lo e ele caiu na tentação, divorciou-se e ficou com a outra. Olha aí, já dá pra ver o caráter do Ser. Se passaram 5 anos, largou a outra e voltou para a igreja, e foi aí que nos conhecemos. Passaram-se uns meses só na conversa pelo WhatsApp e um dia convidou todos para uma lanchonete famosa a fim de conversarmos. Só que eu até achava ele interessante pela conversa, porque beleza não tem. Nessa noite me pediu em namoro. Vou dizer que não sei por que cargas d'água aceitei, já que nem gostava dele. Aff. A partir daí, não parou de me elogiar, mandar mensagens dizendo que estava apaixonado, que não conseguia me esquecer, não dava sossego, eu no serviço e ele mandando mensagens. Até que no final de janeiro falou para marcarmos casamento, porque crente não pode namorar muito tempo. É a desculpa que eles sempre colocam para te pressionar, né? Eu me perguntava como ele estava sozinho, se era tão bonzinho, tão paciente, falava baixo, não entendia como a mulher dele tinha deixado escapar um marido tão bom. Maravilhoso! Casamos, fui morar em um apartamento pequeno, levei alguns dos meus móveis e ele comprou o que faltava. No começo eu senti muito a mudança de vida, pois estava acostumada a ser independente e meus netos e filhos me faziam muita falta. Até hoje sinto que abandonei a todos. Mas ele era tão bonzinho e atencioso, tão carinhoso, tão prestativo. O sexo era muito bom no início e depois foi ficando cada vez pior, sem preliminares, sem beijos. A máscara vai caindo, né? Mas nesse começo eu mandava mensagens todos os dias na hora do almoço, dele dizendo que agradecia a Deus por ter me encontrado e que era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele e blá, blá, blá. E com todo esse love bombing, eu era tão agradecida a Deus por ter encontrado meu príncipe. Só que não. Mas logo notei que ele olhava o traseiro de outras mulheres e quando eu falava, ele dizia que era um servo de Deus e que eu estava vendo coisa que não existia. Não aguento. Eu acabava me sentindo culpada de pensar tão mal dele e pedia desculpa. Gente, é surreal.
Sabe por quê? Eu dou risada, mas é porque chega a ser ridículo o que eles fazem. É na nossa cara, a gente vê, a gente sente. E a pessoa tem a audácia, a cara de pau de falar: eu sou um homem de Deus, imagina que eu ia fazer isso. Você é ruim de pensar algo assim de mim, né? Porque eles são tão covardes que eles fazem de um jeito que... Sabe aquela coisa que parece que é, mas fica no ar? Lógico que é de propósito, lógico que ele olhou. Você percebeu? Você acha que você está imaginando coisa? Lógico que não. Ele tentando mudar a tua realidade. E você ainda vai lá e pede desculpa, porque é assim que eles fazem. Glória a Deus que hoje a gente sabe, né? E ela continua. Continuei trabalhando e ele trabalhava autônomo. Foi aí que conhecemos uns irmãos de Santa Catarina e ele ficou doido para morar lá e me prometeu que sempre iria visitar meus filhos. Olha aí, te levando para longe da família. Você já saiu de viver na mesma casa, agora é para outro lugar. Pedi para a empresa me mandar embora, aí fomos e não deu certo. Voltamos para São Paulo, mas para Campinas, e ali começou o meu tormento. Quando chegamos na cidade, meu irmão conhecido arrumou uma casa para alugar e nessas alturas meus direitos que recebi da empresa já tinha ido mais da metade porque paguei a mudança para Santa Catarina e depois para Campinas. Fora os gastos da viagem, porque fomos em nosso carro. Enfim, alugamos a casa e algum tempo depois compramos um terreno. No dia que fomos na imobiliária para fazer os papéis, a moça ia nos levar no carro dela e quando chegamos ele falou para eu pedir para deixar o carro lá dentro. Fui, a moça falou que podia sim, voltei e ele colocou na rua. Aí eu falei que a moça havia deixado e ele nem importância deu. Então falei de novo e ele começou a gritar: cala a boca, você fala demais, eu ponho onde eu quiser. Meu pai, não dá. Não falei nada, mas o nó na minha garganta não me deixava respirar direito. Chorei baixinho. Chegando lá, ele pegou na minha mão como se nada tivesse acontecido, me chamando de amor. Meu Deus! E ela põe 3 pontos de exclamação. E eu não entendia porque ele fazia isso e nunca me pediu desculpas por nada que me fez. É para tentar te enlouquecer. Em meio a esse tempo, estávamos congregando em algumas igrejas ao redor. Nos colocaram no grupo da igreja e uma irmã pegou o contato dele no grupo e começou a conversar com ele. Ele até falou que o contato não era o meu, mas mesmo assim ela continuou a conversar. Outra narcisista no meio do grupo aí, estão tudo infiltrados. Eu achei muito estranho e falei para ele mandar meu contato para ela e que não era para ficar dando corda porque era errado irmãos casados trocarem mensagens. Ele não gostou e disse que não tinha nada demais, que ele só saudava e ela respondia: Vai você fazer igual, para ele ver se não tem nada de errado, né? Ele fazia isso com todos os contatos dele, todos os dias e faz até hoje. A diferença é que não adiciona irmãs novas. Bom, então eles não pararam de conversar e ela perguntava muitas coisas e ele respondia. No Dia das Mães fomos para São Paulo porque meus filhos queriam me ver e irmos ao shopping comemorar. Ele já estava estranho, só de cara feia, me tratava com desprezo, reclamava até de bolinhas nas roupas. Reclamava da comida, achava defeitos na limpeza da casa e falava que tinha que limpar melhor, tirar o pó. E desfazia tanto da minha comida que acabei acreditando que não sei cozinhar. Gente, é surreal isso, hein? Até hoje me sinto insegura nessa parte. Chegamos e fui encontrar meus filhos. Era meio-dia e eles já estavam quase todos lá. Pedimos nossa comida, estávamos conversando, matando a saudade. Não demorou muito e ele começou a mandar mensagens que estava cansado e queria ir embora. E se eu já tinha almoçado. Gente, ele não foi com você almoçar? Te largou lá? Tive que ir embora e meus filhos não se conformavam com essa situação. Cheguei na casa da irmã dele e nem entrei. Ele levantou e falou: vamos embora. Despediu da família dele e fomos até a casa da minha mãe, que havia ficado viúva e voltou a morar em São Paulo. Ela queria passar uns dias na minha casa. No caminho ele não trocou uma palavra. Chegamos em casa, tive que fazer comida porque ele disse que estava com fraqueza de fome e continuava com as mensagens com aquela irmã. Então disse a ele que se me amasse, ele tiraria ela dos contatos e ficou muito zangado e disse que não tiraria porque não tinha nada demais e que eu tinha que parar de ciúmes. Então tá bom.
Tá bom, fica aí com ela, conversando com ela. Está com fome, né? Tá fraquinho. Fala pra ela vir fazer comidinha pra você. Porque enquanto eu tô fazendo comidinha pra você, o seu traste das trevas, você fica aí de papo com mulher dos outros. Esqueceu que você é casado? Seu promíscuo, safado, fingido, cristão, que de cristão você não tem é nada. Você tem é de filho de Satanás, isso sim. Mentiroso, safado, covarde, tudo isso e mais um pouco. Olha isso, gente, é tanta coisa nesse relato. Olha, reclamando, tá ruim de limpar, limpa você. Ah, tem pó aqui? Vai limpar. Tu não tem mão não, meu filho? Tu acha que eu sou tua empregada? Paga alguém pra limpar, então. Olha quanta coisa ele fazendo pra te humilhar, né? E só te enganando. Você não pode nem ver seus filhos. Dia das Mães. Estraga prazer, né? Se ele tivesse ido comer junto, ele não ia estar com fome, né? E aí, continuando. Foi aí que me deu o primeiro tratamento de silêncio por uma semana. Só falava com a minha mãe. E eu perguntava por quê. E ele dizia que era nada, mas continuava. E eu pedia desculpa, mas não adiantava. E fiquei tão mal, me sentindo culpada, insegura, com medo dele nunca mais voltar a ser como no começo. Nunca foi, né? Tudo fingimento. Sofri, chorei, pedi perdão e nada. Ele deitava e virava as costas pra mim e dormia. Isso quando não ficava conversando no WhatsApp. Ele mandava mensagem de voz para as irmãs na minha frente, sabendo que tinha ciúme. E quando falava, ele ficava nervoso porque desconfiava dele e ele não fazia nada. Ele é um coitadinho, faz nada, ele é um santo. Ele não falava nada demais mesmo. Apenas de boa noite, bom dia, esses vídeos de mensagens bíblicas, mas todos os dias. E isso eu não gostava porque ele não mandava para os maridos delas. Exatamente. E pra você, que é a mulher dele, também não, né? Pra você é dar as costas e cadê? Boa noite, bom dia, minha esposa. Cadê? Nada. E sabe pra que isso? Pra te humilhar, pra você se sentir menos. Olha, as outras pessoas ele trata com amor, porque elas merecem, elas são dignas disso, você não. Você é ruim. Olha, você que tá afastando ele porque você pensa coisas erradas dele, que ele olha pra poupança das mulheres na rua. Olha que horror você pensar isso dele. Ele é um homem de Deus. Só que não. Ele é das trevas mesmo. É disso que ele é, um homem do Satanás, isso sim. Tá repreendido em nome de Jesus. Praga dos infernos. E ela continua. Minha mãe foi embora e ele do nada começou a conversar e me senti aliviada, como se tivesse saído um peso das costas. Compramos o material para fazer a casa. Nesses dias, a minha filha veio ficar uns dias aqui em casa porque estava com depressão e pedi para ela vir. Ela ficava em casa e eu ia ajudar a construir a casa, mas foi apenas uma semana, pois a minha neta tinha aula. Eu tinha na época 62 anos, com problema na coluna, artrose no joelho e tendinite nos pulsos e ombros. Carregava tijolo, areia, pedra, ajudava a fazer e levar massa de concreto. Ficava com a coluna doendo de não poder nem me mexer. Gente, olha, é uma senhora já, hein? Quando chegou às telhas, pensei que ia pedir para algum irmão ajudar, que nada, eu que ajudei. Telhas Eternity pesadas e eu clamava a Deus para me dar forças para não deixar cair. E mesmo ajudando sem poder, ele me tratava mal, só de cara feia, achando que não estava fazendo o suficiente. Infeliz. Esses seres não dá, não. Chegava em casa, ele ia tomar banho e descansar e eu ia pro fogão e colocar roupa para lavar e só depois de tudo pronto que eu ia tomar banho, servi-lo porque ele não se servia, dizia que era minha parte como tudo na casa. Machista, misógino. A parte dele era só trabalhar. E que trabalho que não faz nada? Quem trabalha é você. Na construção da casa, ele me tratava pior que um servente, gritava comigo porque demorava a achar as ferramentas que jogava em qualquer lugar e eu tinha que adivinhar onde estava e rápido. É humilhação, né? Ficava me sentindo horrível de incompetência, comecei a me achar burra. Ele falava comigo como uma criança que não sabe nada, ficava nervoso e descontava tudo em mim. Exato. E quando procurava uma ferramenta ou pregos, jogava tudo no chão e lá ficava aquele monte de coisas até eu ir guardar.
E ele nunca guardou nada que usava, deixava jogado, esquecia onde eu tinha que adivinhar e rápido. Pior de tudo isso é que à noite ele me procurava como se nada tivesse acontecido e não perguntava se estava cansado ou com dor, pois ele sabia das minhas limitações. E ela diz, e eu nunca neguei, pois achava que era meu dever de esposa. E diz, como fui idiota, e põe a carinha de emoji chorando. É surreal, né, gente? Nossa, eu tô gostando muito de ler esse relato que ela tá expressando, dá pra gente sentir, né? Dá pra sentir aí o que ela passou na pele. Surreal. E ela tá colocando de uma forma assim muito clara, e é exatamente assim que eles falam. É assim que eles acham que a gente tem que tratá-los. É assim que eles pensam que eles têm o direito de tratar o outro. Se acha, realmente, como você falou lá no começo, a última bolacha do pacote, né? Gente, é surreal, mas Deus é mais. Continuando, ela diz, uma vez coloquei um objeto na mesa, não lembro o que era, mas ele ficou bravo, estúpido, falou que não era lugar de colocar porque era sujo. Fiquei sem saber o que falar e outra vez coloquei as panelas de comida na pia e não vi nada de mal nisso, a pia estava limpa, mas ele tirou as panelas dizendo que a pia era suja e não se coloca comida em cima. E eu sabia que ele não gostava e continuava fazendo. E ela fala, hoje ele coloca até o chapéu sujo e suado que usou o dia todo em cima da mesa. E se eu tivesse no caminho onde ia passar, não pedia licença, me empurrava como se eu o atrapalhasse. Se tivesse segurando no lugar errado, empurrava minha mão com raiva. Lá não havia banheiro e ele se virava, mas não tinha como eu fazer nada e passava o dia inteiro sem usar. Meu Deus do céu. Chegava em casa com dor de segurar o dia todo e ele nem se importava. Gente, você podia até ter infecção urinária por causa disso. Que é isso, gente? Isso não é vida. Agora é o que eu falo. Se a gente não se ama, não se posiciona e aceita isso, sabe o que eu ouvi uma vez de um narcisista, gente, que eu nunca esqueci? Eu falei pra ele, por que eu posso fazer essas coisas e aceitar essas coisas e você não? O que tem de errado em fazer isso? Por que você não pode? Por exemplo, dormir no chão, no colchão no chão. Uma vez na vida. Qual o problema? Por que eu posso fazer isso e o bonito não? Tinha que ficar na cama. Sabe o que ele falou? A gente recebe o que a gente aceita. Eu falei, obrigada, viu, pelo recado, porque aí eu comecei a despertar. Comecei a pensar, eu tô aceitando coisa que não era pra aceitar. Por isso que eu tô recebendo isso. Porque eu tô aceitando, né? Ele mesmo me deu a dica pra eu não aceitar, né? A palhaçada. Se acham, gente, é uma coisa. E ela diz, eu olhava pra ele fazendo as paredes e chorava e dizia pra mim mesma que eu ia embora e que não ia aguentar mais. Mas fiquei até terminar a casa. Nos mudamos sem fazer o piso porque não queríamos continuar no aluguel. Não lembrava do meu aniversário, Dia das Mães e da mulher. Ele mandava mensagem para seus contatos e não para mim. E isso me deixava muito triste. Ela coloca muito. Só no final de dia que falava alguma coisa. Final de ano eu esperava me desejar feliz ano novo e nada. Gente, é de propósito. Sabe por quê? Ele tem ódio de você. Sim, porque você é uma filha amada do Senhor, escolhida de Deus, e ele não. Ele é um traste das trevas. Não consegue ser feliz. E aí ele tenta tirar a tua felicidade, a tua alegria, que vem de Deus. Isso é impossível, ninguém consegue tirar o que vem de Deus para nossas vidas. Só nós temos esse poder, eles não. Tudo isso em relação... Ele não esquecia nada, seu aniversário, Dia das Mães. Ele fingia que esquecia. Fingia. Eu tive um também, gente, que foi assim, ó. Dia das Mulheres. Nos dias de aniversário, tudo, inclusive, ele sempre deu presente, sabe? Sempre fez questão, mas por quê? Porque depois ele sabia que ele ia ganhar também. Agora, Dia das Mulheres, que pra ele não tem o Dia dos Homens, mas existe, tá? Eu descobri, por causa desse doido, né, que existe Dia dos Homens, só que não celebram. Problema deles. Nós mulheres celebramos.
E aí teve um dia que eu cheguei e falei pra ele, vem cá, você esqueceu que dia é hoje? Eu fui lembrar ele, porque a gente fica achando, né, que de verdade acontece, eles devem ter esquecido, ele esqueceu. Ele falou, ah, que dia é hoje? Eu falei, Dia das Mulheres. Mesmo assim, ele não falou Feliz Dia das Mulheres, falava que era uma palhaçada. Quem foi que inventou isso, que nem é um feriado? Misógino. Ódio de mulher. Sim, porque o trauma já veio lá da mãe dele e eu não tenho nada a ver com isso. Vai tratar com a tua mãe, meu filho, eu não sou teu saco de pancada, não. Mas é demais, né? Agora aqui no seu caso, é pra te humilhar, pra você sentir um lixo, como se você não significasse nada. E olha lá, você ficava triste, lógico. E ela fala, eu que tinha que me humilhar e ele apenas retribuía. Olha, nesse tempo eu me humilhava demais, pedindo atenção, carinho, beijos, e ele com um ar de superioridade e satisfação. Me sentia insegura, pisando em ovos, medo de fazer algo errado e ele brigar. Ninguém merece viver desse jeito. Começou a fazer brincadeiras com o meu corpo. Sou cheinha e até hoje dá apelido para minhas partes íntimas que me deixam para baixo. E uma vez levantou a minha saia e disse, você está feia na foto. E fiquei tão brava que disse a ele que não precisava me dizer isso, pois já sabia disso. Aí disse que sou muito sensível e que não sei brincar. Bom, resumindo, porque se fosse contar tudo o que fez fica muito longo, fui levantada com um ministério muito importante da parte musical na igreja e os irmãos ligaram para ele porque eu não atendi o meu celular. E quando fui, onde ele estava, me deu o celular dele para falar com o irmão. Então o irmão me deu a notícia, fiquei tão feliz que não cabia em mim e abracei ele. Uau! Olha isso! Fui levantada com um ministério muito importante da parte musical na igreja e os irmãos ligaram para ele porque eu não atendia meu celular. Quando fui onde ele estava, me deu o celular dele para falar com o irmão, então o irmão me deu a notícia e fiquei tão feliz que acabei abraçando ele. Mas ele não transmitia a mesma felicidade. Hoje eu entendo por quê. Inveja. Ele não tocou no assunto, nem comentou nada com ninguém. É, a tua alegria incomoda muita gente. Fiquei meio chateada porque se fosse com ele, dividiria sua conquista com o mundo. E no dia da minha apresentação, ele foi chamado junto comigo no púlpito para os conselhos. O irmão disse a ele que meu ministério 50% seria dele também e que teria que me ajudar, me apoiar e estar sempre ao meu lado. Ah, vai contar com um narcisista? Esquece! Mas não foi bem assim, nunca é. Logo ele não quis mais participar de ensaios musicais, pois eu era examinadora e ficaria em destaque. Os irmãos encarregados iriam comentar sobre as examinadoras e quanto era importante participar das reuniões, enfim, ia ofuscar sua luz e eu precisei arrumar desculpas para não ir em alguns ensaios. Um dia teria reunião importante com irmãos regionais da música, era ensaio regional, fomos todos convocados e ele também, pois é músico, e ele disse, já estou lá. Então mandei mensagem para o irmão dizendo que não iria porque ele não queria ir. O irmão ligou para ele, convencendo-o de ir. Então ele virou e me falou, vamos nessa porcaria. Minha reunião para ele era porcaria. Algum tempo depois disso, teve um teste de oficialização de organistas e musicistas da minha igreja. Eu e a outra irmã examinadora teríamos de fazer esse teste. O esposo da minha irmã veio para honrar o primeiro teste de sua esposa e eles moram em Piracicaba e eu morava vizinho da igreja e ele não foi. Aí começou a pandemia e foi um fiasco porque na igreja tínhamos que usar máscara e ele não suportava que mandassem nele. Ficava sem máscara e o irmão que presidia o culto avisava que não poderia, pois a polícia passava em frente das igrejas para ver se estavam usando devidamente a segurança de máscaras e distanciamento. Então criou um atrito entre eles, até hoje não se dão bem, apenas se suportam. Nos mercados entrava sem máscara, a segurança do mercado tinha que mandar colocar a máscara que ele deixava no queixo. Então ele colocava, mas era o rapaz virar as costas e ele puxava de novo e mentia que tinha alergia de álcool e não aceitava que colocassem em suas mãos. Uau, esse daqui, hein, é daqueles que dá até um negócio.
Eu ficava com muita vergonha com isso e peguei algumas vezes em flagrante ele olhando para mulheres e ele virava o rosto rápido disfarçando, mas eu não falava nada. Ai, eu não aguento, comecei a deixar pra lá. Até hoje não ligo mais e acabou o amor que sentia por ele. Até hoje, como assim? Você ainda tá com ele, gente? Eu acho que ela ainda tá com ele, meu Deus. Quando acabou a pandemia, resolveu vender a casa, trocou com um carro muito bom, fomos mais para perto do centro da cidade e ficamos por pouco tempo, pois o irmão dele precisava de alguém para tomar conta do sítio dele. No dia da mudança foi um terror, pois ele, muito nervoso, começou a jogar minhas coisas dizendo que eram tudo lixo. Lixo é ele. Meu Deus do céu, Deus me perdoe, mas eu não aguento uma coisa dessa, juro pra você. E você vivendo o que ele quer, né? A vida dele. Ele não vai pra reunião, aí você não vai. Ele muda e você tem que aceitar. E ele quer vender isso, você vai pra onde ele vai. E ela diz, sabe aquela gaveta que guardamos nossas tranqueirinhas? Então, eu guardo coisas que não uso sempre, mas que uma hora ou outra preciso. Sei. E esses eram o lixo que ele mandou jogar. A minha máquina de lavar novinha que minha filha me deu, ele chamou de porcaria. Aliás, tudo que é meu não presta. Ele guardou os parafusos do guarda-roupa e esqueceu, e foi um tormento, pois achava que eu havia jogado fora. Aliás, tudo que acontecia de ruim era minha culpa. Gente, é desse jeito. Nos mudamos e não gostei de lá, pois é um lugar escuro, a casa horrível, não bate sol porque é rodeado de bambuzal que cobre a casa toda. Vive garoando e frio e comecei a ficar deprimida. Quando saíamos ficava melhor, mas a sensação de aperto no peito começava quando estávamos chegando novamente. Gente do céu, é desse jeito. E uma vez, quando a minha filha e minha mãe foram ficar em casa uns dias, choveu muito e ele chegou do serviço debaixo de chuva e subiu um barranco atrás de casa. Pensei que tinha acontecido alguma coisa, que ele não entrou direto, pois estava chovendo. Quando entrou na varanda, perguntei o que havia acontecido e ele me respondeu, fui fazer uma coisa, por quê? Não posso? E ela põe vários pontos de interrogação. Mas com muita ignorância e cara feia. Então, diante dessa resposta mal dada, perguntei se ainda me amava, pois me tratava a pontapés. A resposta foi cruel e ainda me chamou pelo nome da amante que teve com a ex. Meu Deus do céu. A amante que teve com a ex. Como assim? Ai, com a ex ele teve... Ai, isso é tanta mulher que eu não entendo. Aí ela fala assim, ele gritou, e ela põe tudo em letra maiúscula. Olha aqui, fulana, você quer uma telefonada na cara? E disse outras depois que não lembro, porque me pegou de surpresa. Entrou no quarto, fui tentar conversar, mas ele se esquivava e dizia que não aguentava meus ciúmes, estava cansado e ia tomar banho. É desse jeito covarde pra fugir, né? Não assume responsabilidade. O meu ex-sociopata era desse jeito. Eu que era louca, neurótica, ciumenta. E ele tinha amiga que não acabava mais. E ainda me contava. A maioria ele já tinha saído, já tinha ficado com todas. E eu ainda pensava, não, Cris, se ele tá com você é porque ele ama você, senão ele estaria com elas, né? Ele falava isso pra mim. Ah não, ele queria eu e todas. Mas não era ciúmes, ela conta. Não sei de onde ele tirou essa ideia. Apenas não entendi porque ele subiu um barranco liso na chuva, só isso. Mesmo porque ele tinha o dia inteiro para fazer coisas erradas e eu não ia ficar sabendo. Gente, porque sabe por quê? Eles criam isso na gente, essa dependência emocional. Eles fazem de tudo pra gente ficar com ciúme deles, entendeu? E aí você fica o quê? Insegura, com medo de perdê-los. É tudo sobre poder, controle. É isso que eles querem, que você fique lá se humilhando, pedindo desculpa por coisas que você nem fez. São sádicos. E ela fala, daí fiquei tão nervosa e decidida a ir embora com a minha filha e mandei mensagem para o irmão dele pedindo desculpa por não ficar no sítio. Ele me pediu, pelo amor de Deus, para pensar e eu disse que estava decidida e não ia mais ficar e contei tudo que o irmão dele me fazia. Aê, gostei. Mesmo assim, ele me pediu para ficar. Então, até a apresentação dele como cooperador da igreja, não contei, mas ele havia sido confirmado a cooperador, o que seria um pastor. Me pediu tanto que resolvi ficar até passar essa data. Uau! Mas nunca ele soube que conversei com o irmão dele. As visitas para São Paulo eram rápidas e ele não me dava chance de ficar com meus filhos.
Tinha que ser só um almoço e voltar rápido, e muitas vezes nem podia vê-los, pois só íamos na igreja e voltávamos para casa. Isso foi minando tudo de mim. A falta dos meus filhos, o tratamento que me davam, um dia bom, outro de cara fechada, sempre com respostas desdenhadas, como se respondesse a uma criança burra. É desse jeito. Foi na pandemia ainda, o pai dos meus filhos pegou Covid e foi internado em estado grave, e meus filhos desesperados. Uma enfermeira falou para fazermos um áudio de 10 segundos cada um que ela iria mostrar para ele. Então, como éramos muito amigos, independente de não ter dado certo o nosso casamento, ele se importava muito comigo e eu com ele, e fiz o áudio escondido, e meus filhos todos fizeram também, e ela colocou para ele ouvir. Estava em coma, mas depois de alguns minutos ele se foi. Uau! Meus filhos ligaram, mandaram mensagem chorando, desesperados, dizendo que precisavam de mim, do meu apoio, do meu abraço, e não pude ir. Chorei escondido, pois ele brigou porque ouviu chorando no telefone com meu filho desesperado. Chorei muito de não poder estar do lado deles nessa hora, tão triste, e choro até hoje de tristeza, de arrependimento de abandonar meus filhos por um homem que nem me ama e só quer uma empregada com benefícios. Hoje moro em outra cidade mais longe deles, mas cada 3 meses mais ou menos vou para São Paulo, fico 2 dias com eles e ainda acho muito pouco. Eles me cobram muito porque eles também sofreram e sofrem minha ausência. Éramos muito unidos, finais de semana vinham em casa, cada um com um prato, e eu só fazia arroz e macarrão, que era o carro-chefe da casa. Sempre elogiaram minha comida. Hoje é só lembrança de um tempo bom. Eu era feliz e não sabia. E ela põe a carinha triste. Não sou mais aquela que fazia artesanato e trabalhava e sorria com eles, fazia brincadeiras no WhatsApp. Me perdi e não me encontro mais. Não contei nem a metade, porque são muitas coisas que aconteceram nesses quase 7 anos. Mas achei que teria uma velhice boa com quem cuidaria de mim. No entanto, se alguém não cuidar de mim, se ficar doente e ele não vai cuidar, vou morrer à míngua. Por isso, já falei com a minha filha, se ficar doente, quero que me leve para São Paulo, não quero morrer aqui sozinha. Estou velha, acabada, com ansiedade, não tenho vontade de me cuidar e nem de viver. Estou cansada da vida. Ai, gente, eu não aguento isso. Pode levantar a sua cabeça. Pode parar com isso. Você mandou esse relato aqui, não foi por acaso. Gente, eu entrei nessa história, eu tô vivendo como se eu tivesse sentido na pele tudo que você tá passando, e muitas coisas que você tá contando aqui eu já passei. Mas aí é que tá onde chega esses seres ao ponto de você perder a alegria de viver. Eu repreendo isso sobre a sua vida com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Já caiu por terra, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Quem é o dono da sua vida é o seu Criador, é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o Espírito Santo dele habita em você, então você pode levantar poeira aí, pode sair disso daí. Repreende isso na sua vida, não aceite isso na sua vida. É a alegria do Senhor que faz parte da tua vida, do teu dia, e ele não vai conseguir mais fazer nada. Você entra num jejum e oração, que esse ser das trevas, ele está nas palmas das mãos do nosso Criador, e o nosso Criador, ele cuida dos seus, ele é justo. Fica firme que você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. Nunca mais fala isso, viu? Você não tá cansada da vida, não. Você tá cansada desse traste, desse inferno que é esse homem na tua vida. E ela diz assim, nesses últimos anos ele está bonzinho, não briga, não grita, não me dá tratamento de silêncio. Ai, meu pai do céu. Eu não sei nem o que falar. Ele não tem bonzinho nesses seres, gente. Que ele tá te manipulando, porque ele quer te ver no fundo do poço, literalmente. Numa cama sem conseguir levantar, numa depressão devastadora. Mas isso não vai acontecer, a não ser que você permita. Ok? E aí ela fala, mas também não conversa nada que me interessa. Só sabe falar mal e criticar os outros, ninguém sabe pregar, só ele. Mente muito nos testemunhos que dá.
Ai, meu Pai, conta coisas que não aconteceram e aumenta outras e se coloca como principal em tudo. Mesmo quando Deus mostrou a mim para um casal suprir uma necessidade, ele fala que foi ele e que Deus mostrou e mandou suprir a necessidade do seu servo que está pedindo misericórdia. E isso me entristece muito, muito mesmo. E tenho que confirmar suas mentiras e fico tão mal que perdi o interesse pela igreja, parei de orar. Olha aí, estou fraca na fé, as noites são uma tortura, sinto solidão, é um vazio dentro de mim. Gente, não, não e não. Eu vou te dar uma chacoalhada aqui, hein? Quem é que tem poder na sua vida? Quem é que manda na sua vida? Quem é que está no controle da sua vida? É esse traste ou é Deus, o seu Criador? Gente, eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, eu sei que eles manipulam, mas espera aí. É uma escolha nossa. Olha aqui. Você não tem que confirmar as mentiras dele. O que ele vai fazer? Vai te matar? Ele vai te bater? Qual o medo do confronto? Qual o medo? O que te impede de sair disso daí? O que te prende nele? Você faz terapia? Eu não cheguei, tá quase terminando, só tem mais meia página aqui. Você precisa fazer terapia urgente. Entre em contato comigo no privado. Fala, Cris, sou eu. A Ana, você pôs seu nome de... Não, Ana não, Laura. A Laura do relato. Que eu vou te ajudar, tá bom? Mas me chama. Olha só. Parei de ir pra igreja, parou de orar? Tá fraca na fé? Não. É nessa hora, ó, quando somos fracos é que somos fortes. Por quê? Porque a fraqueza, nossa, existe, mas quando Deus entra e a gente clama por Ele, somos fortes, porque a gente não vai dar nossa força, é Deus que faz, ok? E Ele vai fazer. Só que você não pode desanimar. A mentira é Ele que conta, não é você. Quem é mau caráter é Ele, não é você. Quem mente não é você. Então, não permita que a decepção, que a desilusão que ele causa na tua vida atrapalhe o teu relacionamento com Deus. Deus em primeiro, e você vai ver aonde que ele vai ficar. Onde esse ser vai ficar, no lugarzinho dele, que não devia nunca ter saído. E Deus vai colocar ele lá. Olha só, é um vazio dentro de mim, uma solidão, noites que são uma tortura. Do lado dele, um demônio. Como é que você vai ficar bem? Deus acima de tudo, ok? Você vai conseguir dar a volta por cima. E ela termina dizendo, não me reconheço mais, perdi minha identidade e agora sou o que ele quer que eu seja. Vai deixar continuar assim? É escolha sua. Ele não tem poder não. Sabe que a gente dá um poder para essas pessoas que eles não têm. Ele tem esse poder de fazer com que você não se reconheça mais? Não, ele não tem, a não ser que você dê esse poder a ele. Você pode falar assim, olha lá no espelho e fala, eu sou linda, eu sou princesa de Deus. Deus tem um propósito para minha vida. Desde a minha infância, o inimigo tentou destruir minha identidade, tentou tirar minha alegria de viver. Ele quer que eu não viva o propósito maior de Deus na minha vida. Ele quer que eu ache que eu sou o problema, que eu sou um lixo, pois eu sei quem eu sou. Eu sou filha do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. E ele tem um propósito lindo para minha vida, ele tem um futuro de paz para eu viver. E ele vai me dar livramento e vai virar testemunho. E eu ajudarei muitas e muitas e muitas e muitas mulheres. Toda essa tristeza e essas lágrimas, Deus está recolhendo todas elas e vai te dar vida em abundância. Ele vai te dar alegria, felicidade. Então volte a ter esperança. Não deixe se esmorecer, não permita que o inimigo tire tua alegria de viver, pois ele não tem esse poder, a não ser que você dê esse poder a ele. Ele não é nada, nada, ele é um fracassado, é isso que ele é. E ela continua aqui. Faço o que ele quer e nunca o que tenho vontade. Você diz que você é o que ele quer que você seja, por quê? E ela fala, creio em Deus e sei que um dia ele vai me libertar.
Me desculpe os erros de português e o tamanho do relato. Vou vivendo até onde Deus permitir. Fique com Deus, Cris. Espero que esse meu depoimento sirva para alguém, ainda que esteja convivendo com ele. Sem mais, Deus abençoe sua vida e continue com esse trabalho que ajuda tantas mulheres e homens que passam pelo mesmo problema. E ela coloca beijos. Beijos, linda. Você vai me chamar aí, a gente vai conversar. Eu quero ver você dar a volta por cima. Eu quero ver você se levantar. E ó, e agora sou o que ele quer que eu seja? Por que que você é o que ele quer que você seja? O que te impede de ser o que Deus quer que você seja e não esse homem, esse traste, esse narcisista, esse demônio? Lógico que existem traumas que já vêm desde a tua infância e é isso que eu quero ver com você, para você fazer terapia, pra gente descobrir o que é isso e sair disso. E aí sim você vai ser liberta por completo. Você vai estar cada vez mais forte e você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. Ok? Não esqueça jamais disso, que hoje você está vivendo aí parece não ter mais esperança, pois Deus entre aí, para que você tenha certeza que foi Ele. Não sou eu, não é os vídeos, não, é Deus. E Ele faz do jeito que Ele quer e é na hora perfeita dele. Só que Ele nos testa muitas vezes, não é tentação, porque Deus não tenta ninguém, o inimigo tenta, mas Ele deixa a gente passar por algumas provações. E você pode ter certeza que você vai ter a recompensa. Você vai viver o melhor que Deus tem na terra aqui para você viver. E o principal, o mais importante é a salvação, é a eternidade com o nosso Pai amado. Ele cuida dos detalhes e Ele te ama. E Ele jamais irá te rejeitar. Ele está contigo e sempre esteve. Então, comece a olhar tanto livramento que Ele já te deu. Comece a olhar que Deus está te dando uma nova oportunidade, mas Ele quer ver você se posicionar. Ele quer ver você tomar posse disso e falar: Senhor, eu sei, eu confio, eu creio em Ti, me ajuda, Pai. E Ele vai te ajudar. Na verdade, isso já está acontecendo, ok? É isso, linda, e que Deus continue te abençoando. Me chama no privado, eu acabei de ter aqui no meu coração algo que Deus falou para você, um presente que Deus quer dar para você, e você me chama no privado que eu vou te falar o que é, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser o início de grandes coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para a tua vida. Deus te abençoe e continue firme e forte e saiba que tudo vai ficar bem. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos que estão aqui. Deixa aí um comentário para ela, gente. De verdade, eu senti o teu carinho e normalmente eu não sinto o que eu senti aqui, falo o que eu falei aqui, mas porque mexeu comigo e eu sei que é verdadeiro o que você está falando. E eu sei que foi Deus, né? Deus usa nossas vidas e eu creio que a mensagem foi para você de Deus hoje aqui, como todas as outras em outros relatos, mas foi algo diferente hoje, foi algo especial e eu creio que você vai sentir isso, vai testificar. E é isso, gente, que seja feita a vontade do Senhor, toda a honra e toda a glória é para Ele e seguimos firmes e fortes, porque Deus é mais em nossas vidas. Até o próximo relato. Tchau, tchau!